E vem conferir 10 coisas boas do final de Jujutsu Kaisen. E eu faço uma série de vídeos aqui no canal onde eu pego arcos que eu não acho bom, ou personagens que eu não acho interessante, ou até um mangá inteiro que eu não gosto, e tento trazer 10 coisas boas sobre ele. Eu, por exemplo, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre Dragon Ball GT, onde eu procurei 10 coisas positivas sobre o arco de Dragon Ball GT. Eu também já fiz um vídeo falando sobre o final de Shingeki no Kyojin, que eu também detesto, acho horrível. E fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele, tentando achar 10 coisas positivas. Também fiz sobre o arco dos Fullbringers de Bleach, que eu acho o pior arco de Bleach. E agora chegou a vez de falar do final de Jujutsu Kaisen. Eu também falei sobre o final de My Hero Academia, 10 coisas positivas do final de My Hero Academia. Eu acho que eu já fiz esse vídeo ou ele vai sair nos próximos dias. Agora é vez de falar de Jujutsu Kaisen. Bom, pra quem não sabe, eu não gosto do final de Jujutsu Kaisen, mas eu vou pegar o arco como um todo final para poder falar 10 coisas positivas que eu acho do arco final. Nesse meio tempo, eu também vou tentar falar algumas coisas que eu acho que não foram tão bem trabalhadas, mas que eu achei positiva. Lembrando, se você quer saber minha crítica de Jujutsu Kaisen, minha opinião sobre o final da obra, opinião mesmo, a definitiva, eu fiz vários vídeos aqui no canal nesse ano, no ano passado, na verdade, porque eu acompanhei a reta final do mangá. Agora vamos aos 10 pontos positivos do arco final de Jujutsu Kaisen. E aí o primeiro ponto seria a ideia do arco. A ideia do jogo do abate é muito interessante pra mim. Esse conceito de você prender a cidade, colocar eles todos dentro da cidade, eu acho muito interessante. O próprio autor da obra, ele falou que ele não gostou muito da ideia em si, porque ele fala que ele gostaria de ser trabalhado de outra forma. E eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele queria fazer meio que um torneio, porque assim ele conseguiria trabalhar melhor o arco. Mas eu acho que um torneio não faria sentido nenhum com Jujutsu Kaisen. Eu acho que o conceito do jogo do abate é muito mais interessante. A forma como ela é feita, a forma como distribui os personagens ao longo da cidade, você consegue criar arcos, núcleos, você também deixa muito mais fácil para todo mundo conseguir lutar contra todo mundo, você não tem um derrotado, então você não perde expectativa. Então a forma como ele criou de ser a cidade, de só quem conseguir entrar são as partes mais demoníacas, tem poder, um poder espiritual mais alto, tudo isso eu acho muito interessante. Então o conceito do jogo do abate é muito interessante. A execução não é tão boa assim. Eu até concordo com o autor nesse ponto. Eu acho que ele poderia, em certo ponto, ter trabalhado um pouco melhor a ideia. Eu acho que ele se perde um pouco na ideia no meio do caminho, quando ele não consegue usar completamente a cidade, misturar os personagens. Mas mesmo assim, tem muitos pontos interessantes que ele consegue utilizar. Inclusive, ele consegue fazer uma coisa interessante que ele não consegue fazer no resto do mangá como um todo, que é criar regras decentes para o jogo do abate. Como perde ponto, como ganha ponto, como evolui, tudo isso é interessante. Também acho que se perde um pouco ao longo do arco, mas até essa ideia eu acho interessante. Algo que o autor não consegue fazer. É só você ver como ele não consegue regular o poder de nenhum personagem. Ele joga poderes, ele tem que explicar com gigantescos textos para ele não se perder, e se perde. Mas aqui eu gosto da ideia do jogo do abate, gosto dos pontos, como funciona a mecânica dos pontos, como que elas vão trabalhar a partir daí. Lembra até um pouco o mangá Gantz. O Gantz tinha um conceito de pontos muito parecido que eu achava muito interessante, de dar poder, de tirar poder, então isso eu gostei. O conceito do arco eu acho interessante. Outra coisa que também vale destacar, e isso é de Jujutsu Kaisen como um todo, é a arte. A arte de Jujutsu Kaisen, quando você vê na primeira vez, ela não parece ser tão bonita. Mas não quer dizer que ela é ruim. Ela, na minha opinião, é boa. E eu vou explicar por que ela é boa e porque nesse arco final ela é melhor ainda. Pra mim ela é boa porque eu acho esse arco final de Jujutsu Kaisen, ele acontece muita coisa em tela ao mesmo tempo. Nem no arco de Shibuya aconteceu tanta coisa em tela ao mesmo tempo com tantos personagens. Eu gosto muito da organização de tela do autor. Ele consegue colocar muito bem os personagens em certos pontos para fazer com que a arte funcione muito bem. E pra mim, nesse jogo do abate, no arco final, funciona muito bem, ainda mais com muitos personagens em tela. Outra coisa que eu gosto muito é da arte dele ser suja. A arte dele ser suja e não ser limpa, a ponto de você ver tudo clean, limpo, como outros mangás usam, acaba fazendo com que funcione bem. Porque eu acredito que o Jujutsu Kaisen, ele é um mangá que ele representa os seus personagens, o seu universo, de uma maneira muito mais triste, muito mais abalada. E eu acho que você consegue ver através do novo visual dos personagens, das expressões tristes ou felizes, como eles se sentem. Pra mim, eu acho que a arte também é outro ponto muito positivo. E tem muita luta muito complexa aqui, que quando faz expansão, por exemplo, poderia ficar muito ruim em tela da gente
simplesmente não entender. Então, pra mim, outro ponto positivo desse arco são a arte. O mangá como um todo tem uma arte boa, mas nesse arco, que é o que eu acho que poderia mais se perder nas lutas, funciona bem, inclusive com fluidez de luta. As lutas fluem muito bem. E falando em luta, esse é outro ponto muito importante. Quando você fala de Jujutsu Kaisen, você fala de momentos muito impactantes. E pra mim, as lutas desse arco são excelentes, são ótimas, e são ótimas porque mistura as boas lutas com personagens que a gente queria ver lutando, misturado com a boa arte. A gente chega no terceiro ponto falando sobre isso, a mistura dos dois primeiros pontos, né? Como o autor consegue organizar a tela e como consegue deixar as lutas interessantes. Até as lutas de personagens secundários que parecem não ser interessantes, são boas. Até aquelas lutas que demoram meia hora pra começar, porque o autor tem que explicar cada detalhe de cada poder, porque ele não consegue de forma natural fazer isso, a luta é tão boa que ela acaba te marcando. Então, o terceiro ponto positivo são as lutas. E a partir de agora eu vou falar um pouco mais sobre os personagens. Então, se você ficou até aqui, saiba que vai ter spoilers da parte final de Jujutsu Kaisen. Antes de entrar nessa parte que vai entrar mais spoilers, esqueci de falar o quarto ponto, que ele também é muito importante nesse arco final, que seria a forma como eles conseguem explorar e expandir o universo de Jujutsu Kaisen. Até agora, parecia muito que o autor ele só jogava dados novos sem explorar. Aqui a gente consegue ver através de outros personagens, como por exemplo, a Maki, sabendo mais dentro do seu mundo. Quando a gente vê o Yuta, a gente vê mais sobre o mundo dele. Quando a gente vê mais sobre o Fujiguro, a gente sabe mais sobre ele. Eu acho que esse é o arco que o autor melhor conseguiu expandir e explorar o universo de Jujutsu Kaisen. Porque até agora era só personagens novos sendo jogados sem explorar o que importava. Inclusive até com o Sukuna. Quando você pensa nesses personagens, você vê como foi uma boa expansão. De novo, isso não leva a nada porque o final é ruim. Isso não leva a nada porque ele consegue expandir, ele consegue explorar em certo ponto, mas ele esquece, não faz diferença para a parte final. Por isso também é um dos motivos do arco final ser muito ruim para mim. Mas quando você pensa como um todo, é legal que pelo menos no começo explora. O começo de envolvendo outros personagens são interessantes para mim. A forma como ele explora mais o universo através de personagens que a gente gosta me deixou interessado. Inclusive, você até quer ver mais sobre aquilo. Infelizmente ele só apresenta, explora, mas não usa para nada. E o quinto ponto positivo, já que eu falei de explorar, é a Maki. A Maki, pra mim, é uma das melhores coisas que tem nesse arco de Jujutsu Kaisen. Ela também sofre ao longo do arco, como o autor não sabia encerrar sua obra, ela também acaba sofrendo porque o autor não sabe encerrar a personagem. Mas ela é incrível do começo do arco até mais ou menos a parte final. Até onde começa a principal luta da obra. Porque quando você acaba pensando nisso, você percebe que ela consegue quebrar todo o status quo daquele lugar. Quando você vê ela, visualmente é muito interessante. A parte queimada, a parte que cobre o olho, o cabelo curto, visualmente ela é incrível. Quando ela entra na sua casa e tem aquele momento onde ela destrói completamente, totalmente a sua família, é fantástico, é apoteótico. E por que é bom? Porque essa é uma das coisas que o autor sabe construir. O autor, do começo até o final, mostra como a Maki sofria preconceito dentro da sua família e como que ela teve que sempre se provar até o momento que ela quase morreu, desistiu de tudo e matou todo mundo. Aquela sequência inicial, em questão de personagem, em questão de desenvolvimento de personagem, de conhecer mais da família dela, saber mais quem eles são, é muito legal. Inclusive, isso vai entrando dentro do arco quando ela tem que lutar contra um dos principais nomes da família dela. Só que esse é o problema, quando ela mata ele, meio que o arco dela acaba, porque o autor não sabe usar o personagem. Imagina que você tem um personagem que você joga com ele. Então a partir daí, você acaba apresentando o personagem, evolui o personagem, gosta muito dele, só que aí aparece um personagem que ele acha mais interessante, e aquele personagem que você ficou horas evoluindo, super legal, você fica de lado. Você vê aquela tristeza na cabeça. A Maki é mais ou menos isso. É como se você evoluísse uma arma ao longo de toda uma jogatina de um jogo, e no final você ganhasse uma arma melhor, e você abandonasse aquela que você ficou horas evoluindo. A Maki é isso. A Maki é aquela personagem que ela tem uma dedicação do autor, você vê que ela tem uma história passada interessante, uma família muito legal. Quando falam sobre ela, falam sobre o pai, falam sobre a irmã, é muito legal o arco dela, visualmente ela é incrível. Ela é, de novo, esse é um dos arcos que você expande e explora Jujutsu Kaisen, e ela termina o arco lutando contra o irmão, contra o novo chefe, e aí, quando ela deveria realmente agora que a Maki tá em jogo, a gente vai ver mais dela, o mangá esquece ela. Mas ela tá fantástica nessa arco final. Infelizmente, mal utilizada. E continuando falando de personagens que foram muito bem trabalhados no começo e se perderam por causa da expansão de mundo, ficaria pro Yuta. O Yuta é apresentado lá em Jujutsu Kaisen 0, a partir daí ele acaba sumindo e ele volta agora. A apresentação dele é fantástica e gera uma grande empolgação. Quando ele entra, você consegue ver o poder e a
magia que ele tem. A gente não vê muito do Miguel, mas quando a gente vê ele em si, é muito legal ver ele em luta. O Yuta é muito legal de luta, é muito legal ver os dilemas que ele tem, como ele é trabalhado e qual é a ligação forte dele com o Gojo. Inclusive, ao longo de todo o arco, ele é um personagem que trabalha muito bem, porque ele cria ele consegue passar essa ideia de ele é o próximo sucessor se o Gojo morrer, ele é o cara que vai cuidar de tudo, ele é um cara muito forte, muito poderoso, e não é só de boca pra fora, a gente consegue ver isso ao longo de todo o arco como ele é forte. Visualmente muito interessante, com grande sequência de ação, muito bem trabalhado, como eu falei, expande um pouco mais a Rika, que é o demônio que anda com ele, mas ele acaba caindo no mesmo ponto da Maki. Ele é muito bem trabalhado, ele é muito bem desenvolvido ao longo do arco, e no final ele não serve pra nada como o arco trabalha ele. O arco poderia trabalhar ele muito melhor do que foi, mas eu gosto muito de como trabalham ele. O mesmo vale para o outro ponto positivo desse arco, seria o Fujiguro. O Fujiguro, desde o arco de Shibuya, o Sukuna fala como ele gosta do Fujiguro e como ele tem um potencial. Nesse arco, entre spoiler, o Sukuna entra no corpo do Fujiguro. Então a partir daí ele acaba controlando ele. E ver o Fujiguro no poder máximo dele é muito legal, porque essa é a forma como você expande o clã dele. O Fujiguro, se ele simplesmente começa a usar poder, usar a parte de invocação, ficaria algo forçado. Com o Sukuna dentro dele, você aceita. E aceitando a gente consegue ver mais invocações, como o Marrogara, e a gente consegue ver outros monstros da família dele. Então a partir daí a gente consegue desenvolver mais ele a partir daí. Inclusive, o Fujiguro, a Maki e o Toji, que tem uma ligação muito interessante nesse arco, também é legal, porque o Sukuna vai desenvolvendo isso, o Sukuna trabalha esse dentro dele, e o autor consegue trabalhar de uma forma que não fique forçado. Você aceita que o Fujiguro pode estar naquele nível, você aceita que ele está naquele nível porque o Sukuna está dentro dele. Eu acho que alguns pontos o autor se perde um pouco nisso, em nível de poder de novo, porque em nível de poder é importante para esse mangá, porque você vê as lutas com ações exageradas, e mais do que isso, como elas não tem nível nenhum, isso acaba se perdendo ao longo do caminho, mas é legal ver como o Fujiguro foi trabalhado aqui. Outro personagem que foi muito bem trabalhado, e eu vou falar dois de uma vez, é o Sukuna e o Gojo. O Sukuna, como eu já falei no Fujiguro, ele tem no corpo dele. E a gente consegue ver mais da grandeza do Sukuna nesse arco. Porque o Sukuna em si, ele é um personagem que a gente conhece muito por voz, por nome. A gente não vê muito ele fazer coisa. Aqui a gente vê ele fazer. Explora mais a origem dele, a gente vê a versão original dele, a gente vê como é que ele era e porque ele tem tanto as secas que admiram tanto ele. Então eu gosto muito de como trabalha o Sukuna nesse arco. E o Gojo, porque eu não vou falar mais do Sukuna porque eu já falei meio que no Fujiguro. Ele tem no corpo dele, a gente conhece mais sobre o Sukuna, mais sobre o passado, qual é a sua origem, quem estava por trás dele. É muito interessante essa parte do Sukuna, que assim como todo o resto, chega um ponto onde o autor simplesmente joga pro lado e não se importa. E o Gojo é a mesma coisa. O Gojo, todo mundo queria ver o Gojo. Então quando a gente vê o Gojo, a gente vê coisas interessantes nele. A gente vê pontos que são legais de se ver. A forma como ele é selado não é interessante. A forma como ele morre, e aí é um spoiler, não é boa. Mas quando você pensa como um todo, o Gojo em si, a mística que criam, como ele volta, como trabalham, são dos melhores capítulos do mangá. Da sua volta até o fim da sua luta, são o melhor momento do arco final. É o melhor momento porque o autor sabe trabalhar o Gojo. O próprio autor fala que ele não gosta muito do Gojo, porque é muito difícil trabalhar um personagem tão forte. Parabéns, se você fosse um bom autor, se você fosse um bom escritor, contador de história, você não teria essa dificuldade. Já que o autor não é, ele sofre porque ele não sabe fazer. E ele mata um dos melhores personagens do mangá, o melhor personagem do mangá em relação a transformação. Ele não é o meu preferido, mas ele é o melhor, porque como ele é apresentado, transformado, você mata porque você não é um bom autor para poder diminuir ou nerfar o personagem. Então a partir daí, o Gojo é legal ver quando ele volta, a esperança voltando, e a luta dele é excelente. Mas quando você pensa em tudo isso, você pensa que o autor tentou, ele apresentou muito bem, desenhou ele de forma incrível, com sequências de luta fantástica. A maioria dos pontos que eu falei aqui de expandir personagem, contar mais sobre a história dele, arte boas, lutas, tudo mistura no Gojo nesse arco. E mistura, só que aí ele é mal utilizado e a forma como ele morre é ridícula. E a gente entra no outro ponto positivo, porque o Gojo é um ponto positivo, o Sukuna também, mas a luta dos dois é a melhor coisa da obra pra mim. O Sukuna versus o Gojo é a melhor coisa desse arco final. Só que qual que é o grande problema? O Gojo em si, se você analisar a obra, já que o autor não regulou os poderes, dava pro Gojo ter matado o Sukuna. Dava. Não que foi um absurdo ele morrer, mas dava pra ele ter matado o Sukuna. Inclusive, a forma como a luta vai evoluindo, ela mostra como poderia ser a grande luta final. Só que tem um problema. Se o Gojo é a luta final, se o Gojo matasse o Sukuna, esse arco se provaria pior do que ele já é. Porque você tem toda uma construção de arco, de Sukuna, de tudo, onde você jogaria tudo fora porque o Gojo não participa. O Gojo seria de selado, ele mataria, e no final o protagonista e todos os personagens secundários seriam jogados de escanteio. Então ele precisa matar o Gojo. Porque se ele não matar o Gojo, não precisa dos outros personagens. Então o principal personagem
morre de uma forma ruim, ridícula, numa luta fantástica. A arte final, quando a gente vê o Gojo cortado no meio, e aquele rosto, aquela arte bem feita, é incrível. De novo, tudo que eu falei nos outros pontos, você tem que elogiar aqui. A forma como ele apresenta e transforma. O ápice de Jujutsu Kaisen é essa luta. A partir daí é droga, não funciona. Mas essa luta é muito boa, muito bem feita, porque ela é bem desenhada, ela é bem traçada, ela é bem construída, tem flashbacks no momento emocionante, e inclusive a morte do Gojo é muito bonita. Não a morte em si que é boba, mas quando ele chega no aeroporto e revê todos os amigos, desde Geto, passando por Mahito, passando por Nanami, é muito legal. Então assim, esses são os 10 pontos positivos do final, que de novo, apesar de tudo isso, eu coloquei muitas ressalvas, porque eu não gosto de forma nenhuma desse final de Jujutsu Kaisen. Eu até acho que um anime pode salvar um pouco esse final, com a animação deixando tudo melhor, mas o mangá em si eu não gosto, apesar de achar esses 10 pontos positivos. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você gosta do final de Jujutsu Kaisen? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.